Valeu. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro de longa jornada, companheiro que já nos socorreu aí em várias situações do dia a dia aí, situações que a logística traz para nós. E uma das coisas que faz com que a gente tenha um prazer em estar nesse meio, né, são as amizades, são as pessoas que a gente encontra na jornada. Tá com a gente aqui hoje um parceiro, uma pessoa que está sempre disposta, está sempre atendendo a gente, independente do assunto, independente do tema, e que também nos recebeu aqui na casa dele para que a gente pudesse bater um papo. Dejaí, Tudo bem? Obrigado por nos receber aqui nesse bate-papo. E a gente gostaria de fazer uma pergunta para você. Vamos lá. O que você faz? Quem é você? Fala um pouquinho da sua pessoa para nós. Então, eu nasci dentro da tecnologia, né? Eu acredito que quando eu já saí do hospital, eu já fiquei procurando tecnologia para saber Você ficou procurando computador? o que eu ia fazer no mundo, né? E nessa jornada aí, eu sempre fui autodidata, desde o início, desde de pequeno. Eu já pegava as coisas para desmontar, só não montava, né? Ia tudo sozinho, pegava ali. Pegava, desmontava, Já ia tirava criando para a própria lógica. já ia e vendia as peças separadas depois, né? Aí eu descobri que as peças é mais cara do que o produto Você pronto, podia né? ter fundado no Mercado Livre, então. Pois é. Já existia algumas etapas disso aí. Mas, assim, essa parte da tecnologia, eu tive muita curiosidade quando eu desenvolvi o primeiro equipamento, que era um rastreador. Que ano foi isso? Foi em 2002. Em 2002. Eu não tinha nascido ainda. Então eu não lembro. Quantos anos tinha essa época? Tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Então, eu senti necessidade. Na verdade, não era bem um rastreador, ele transformou num rastreador. Existia necessidade, existia muito furtos, né, de veículos que a gente tinha naquela época lá, até um pouco mais do que hoje. Então, as pessoas queriam bloquear veículo na rua. Falavam assim, como é que faz? E naquela época não era muito comum, né? Era coisa assim que eu lembro do car system, né? Isso. Seu carro está sendo roubado? Uma sirene. Esse carro está sendo roubado. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu comprei um celular da Nokia, na época, e desmontei esse celular e descobri que o Bina, você já ouviu falar do Bina? Sim, antigamente? Identificador de chamada. Exatamente. Todo mundo queria ter um Bina em casa para saber quem estava ligando, Já né? vendi muita Bina na Oi já. Então, aí eu falei assim, se eu tenho um Bina, por que eu não posso transformar o DTMF num bloqueador? Então, comprava os componentes Sacada, hein? e transformei. Então, o cara ligava. Mas aí você começou a comprar os outros celulares para desmontar também, ou você foi atrás de fornecedor? Como é que foi Eu vou te isso? contar um punhado de loja que eu fui e comprei muito celular. Não foi Foi pouco, lá no não. Santa Efigênia. Não, foi até em Goiânia. Comprei em Goiânia muitos celulares para desmontar e transformei esses celulares em bloqueadores. Então, tirava a placa dele, Caramba. tudo que era necessário ali, colocava uma fonte de alimentação, ele virava um bloqueador remoto, né? O grande desafio era fazer ele atender automático, né? Aí você fazia alguns circuitos ali e eu coloquei alguns conjuntos de resistores e os resistores faziam o atendimento automático. Então, você ligava, ele atendia. E ali você programava de 0 Então não a é só 9 ali. informática, você também já é tipo uma eletrônica, né? Eletrônica. Inclusive, Então nós tivemos uma fábrica eletrônica até 2016, né, com pick and place, montava 25 mil, 30 mil componentes por hora. Existem as máquinas ainda, acabou que hoje o Brasil é inviável você ter essa linha de montagem, né? Houve aquela crise 2014 para 2016, a gente acabou fechando a fábrica. Mas aí porque isso é interessante, é a sobrevivência, né, do ser humano. Ele vai se adaptando às oportunidades, aquilo que aparece. E aí você montou essa fábrica, você tinha ali os componentes, a parte... E como é que é esse envolvimento com o pessoal da logística? Como é que aconteceu essa virada aí? Como é que você foi parar lá na logística? Então, a partir daí que veio o bloqueador, aí nós iniciamos também rastreador. Então, naquela época, a grande dificuldade era conectar
rastreador, né? Porque você tinha rede 2G, só tinha módulos 2G, era fabricado pela Siemens, pela Motorola. Então você comprava os modems, conectava ele, atachava, pendurava ele na rede. Só que essa época ainda era muito restrito o uso da rede 2G, né? Nem se falava em 3G ainda. E você viu isso em algum lugar ou você falou, não, quero criar rastreador, você copiou de algum lugar isso? Tinha alguma referência? Então, a parte de microcontroladores, que é o que controla hoje os hardwares, né? Que são os microchip na época, que a gente chamava lá, foi até curioso. Eu estava em Caldas Novas, aí começou o bloqueador. Eu falei, isso tem que ser transformado num rastreador, né? Eu já estava vendendo alguns, já tinha vendido umas 100 peças já. E tinha até um camarada aqui em Goiânia que me emprestava uma sala dele. Tinha um Garrucha. Ele me emprestava essa sala dele para me montar o hardware lá. E eu não tinha muita técnica com ferro de solda, eu tremia muito, sabe? Então, eu tinha que contratar alguém quando era para montar as placas lá. E eu tinha um Garrucha que sempre trabalhava com essa parte eletrônica. Ele indicou um rapaz daí e falou assim, vou colocar um técnico que vai te ajudar a montar essas placas aqui. E eu falei, só que eu não tinha noção. Eu falei assim, mas para isso aqui funcionar, precisa de um microcontrolador. Peguei um ônibus, fui parar lá em São Paulo. Conheci um camarada lá chamado professor Francisco Fambrini, lá em São Paulo, em Americana, São Paulo. E daqui consegui contactar ele. Eu falei assim, professor, eu preciso aprender a programar em 15 dias. Hoje é fácil, hoje tem curso para todo lado disso, né? Hoje tem ChatGPT, você tem Google, você tem tudo. Naquela época já existia a biblioteca ou já tinha acabado? Existia, mas você não tinha muito acesso, né? A esses documentos, era muito restrito. E eu peguei um ônibus e ele falou assim, olha, então vamos programar mais para julho, porque ele é professor na universidade lá, e ele falou, você vem em julho porque eu vou estar de férias, vou ficar por sua conta. E combinamos o valor e eu fui para lá e ele ajeitou um hotel pertinho lá da casa dele lá, que ele tinha um laboratório também lá de ensino particular e só atravessava 2 ruas para chegar lá. E assim foi. Ele falou assim, então você quer aprender em 15 dias, então você vai começar às 7 horas da manhã e nós vamos terminar às 10 horas da noite. Mas você tem que aprender em 15 dias. Isso é interessante, né? O cara puta esforçado, vai atrás, naquela época com toda aquela dificuldade que não era fácil, né? Custava caçar um endereço ali na lista telefônica. Não existia, você tinha que não existia. Maps, Hoje você aperta o botão, você vai. Mas você aprendeu em 15 dias ou só... Eu tive que aprender em 15 dias. Já saiu de lá programando. Eu tive que aprender em 15 dias, não teve como Qual que era a linguagem? fugir. Eu comecei com C++, né? Depois... Aí ele me deu uma sugestão. Ele falou assim, olha, eu vou te dar uma sugestão de uma linguagem que, na época, ele já considerava defasada, que era o BASIC, só que voltado para microcontroladores. E o BASIC é igual a essa linguagem HTML hoje. Você escreve errado, ele faz certo. Você escreve errado, ele faz certo. Então, ele me sugeriu que eu fizesse o BASIC para programar rápido. Aí eu olhei o Basic e falei assim, cara, mas isso aqui é GoTo, vai, volta, desce. Ele falou assim, você vai aprender a lógica lendo o programa. GoTo você vai e tal, if, end. Eram poucas instruções, né, dentro dele, poucas rotinas. E assim saiu o primeiro rastreador. Agora, o que eu digo para vocês hoje dentro dessas tecnologias? Até hoje, nós estamos em 2024... eu tenho rastreadores rodando dentro dessa linguagem que são até mais estáveis do que as linguagens de hoje. Por incrível que pareça. Mesmo mudando a rede, a parte de comunicação, ele continua comunicando normal, funciona do mesmo jeito? A parte da rede até que não interfere muito, porque ainda há as operadoras ainda mantêm as redes 2G, embora estejam, né, acabando aí. Mas hoje você pega terminais POS, terminais de máquina de cartão, ainda estão pendurados na rede 2G. Então, eu acredito que ela deve acabar, mas ainda demora aí pelo menos mais uns 5, 10 anos ainda. E você começou com rastreador, foi entrando com rastreador na parte de frota, de caminhão, o que mais que você... Isso. Inicialmente a gente tinha aquela ideia de rastreamento, que o rastreamento era um objeto para recuperação de ativos, né? Seja fixo ou móvel. Ele era para recuperação de ativos. E depois foi criando necessidades do mercado. Você falou assim, peraí,
Se eu sei onde o rastreador está, eu sei onde a mercadoria está. Se eu sei onde o rastreador está, quem está dirigindo aquele veículo, eu sei onde está. Né? Então, começou a... Foi ligando os pontos. Foi ligando os pontos ali. Então, hoje, rastreamento ele é apenas um complemento. Né? As empresas hoje têm que ficar atentas a isso. Quando você coloca um rastreador, peraí, para que eu estou colocando um rastreador? É para vigiar o motorista? Não, não é para vigiar o motorista. É para você ter uma gestão desse motorista, para você saber qual que é o impacto da direção desse motorista, o que esse cara está fazendo na rua, o que esse camarada, qual que é o processo que ele tem ali de dirigibilidade desse veículo, o que está acontecendo. O papel deixou de ser um simples acompanhante ali, mais um localizador, né? Localizador. Componente do veículo, e passou a ser um gestor, né? Um visualizador para o gestor ali do Isso. É um gestor, porque hoje, o que eu falo? Hoje, quando você tem duas coordenadas geográficas, latitude e longitude, você consegue mágicas dentro do processo. Ou seja, você tem ponto A, B, C, D. Então você tem um tempo. Que hora que ele saiu do ponto A? Que hora que ele chegou no ponto B? Quanto tempo ele ficou parado no ponto B? Quanto tempo ele ficou parado no ponto C? Quanto tempo ele levou do C até o último ponto, até a última milha dele lá? O que você tem com isso? Você tem soluções evidentes ali daquela rota, né, que foi feita. Por isso que a logística hoje ela pode se tornar dependente desses recursos aí, que hoje a gente tem os smartphones que herdaram, né, essas coordenadas geográficas dos satélites aí, e você consegue fazer boas gestões através desses indicadores. Nessas montagens aí, nesse solda para lá, solda para cá, tem algum caso aí que você criou, algum Frankenstein aí que deu ruim aí, que gerou algum perrengue aí? Algum cliente ficou bravo com você? Tem um cliente uma vez, porque assim, eu fabricava, montava, instalava, cobrava e monitorava, né? Então, era tudo. Aí, só que na hora que eu instalar, eu colocava o boné, né? E colocava um óculos diferente, escuro. O cara falou, já te vi em algum lugar. Eu falei, é provável que sim. É provável que o senhor tenha me visto sim. E uma vez eu fui instalar num... O cara vendeu, o cara instalou, cobrou. Exatamente. E eu fui instalar para um camarada e instalei, ensinei ele a usar, não existia aplicativo, né? Ainda só na web. E o cara foi embora. Aí ele falou assim, deixa eu ligar pro vendedor, né? Porque ele foi apertar a embreagem e caiu um fio. Eu acho que eu não prendi direito, ficou alguma coisa solta lá. Ficou no pé da embreagem. Aí o cara me ligou e falou, ligou pro vendedor, né? Aí eu mudava a voz, né? Falei, o vendedor agora, né? Falou, esse instalador que você mandou aqui é um vagabundo, não presta não. Quase pôs fogo no meu carro aqui. Falei, o que foi, rapaz? O que aconteceu? Deixou uma porcaria de um fio pendurado aqui. Eu fui pisar na embreagem aqui, quase que arrebentei e pus fogo no carro. Falei, rapaz, eu te vendi um negócio errado. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não, esse rastreador tinha que ter custado mais caro. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu te vendi um rastreador com suporte de meia, cara. Ele falou assim, como assim? Que suporte de meia? Eu falei, esse que vai com fio aí é quando você estiver cansado, voltando do trabalho, você tira sua meia, pendura lá. Se você chegar e ficar pisando na sua meia, sua mulher vai te bater. Não vai, pendura essa meia aí. Eu vou mandar o técnico resolver esse problema assim, não vou te cobrar essa diferença. E... o cara ficou mega feliz. Ele ficou feliz, né? E a outra vez foi um carro que... o camarada, acho que foi para Caldas Novas, aconteceu alguma coisa... E o cara, ele teve um sinistro, o cara explodiu. Putz. Falei, pronto, já vou no rastreador, né? Pensei, o rastreador. Aí explodiu na rua, no posto, andando? Não, bom, primeiro veio o cenário, explodiu, falei, então foi um rastreador. Você já começa a pensar no pior, né? Deu um curto. Aí passou uns 2 dias, eu falei assim, não vou ligar, deixa ele ligar, né? Que eu tinha visto pelo jornal. Eu falei, conheço esse cara. Foi instalado um rastreador. O cara saiu de Goiânia e explodiu. O carro no meio da estrada. Eu falei, pronto, vou mudar de Goiânia, né? Ainda botou o selinho lá do rastreador. Tava lá, o selinho lá. Mas queimou, aí não deu para ninguém identificar, não. Aí eu peguei, passou uns 2 dias, e ligou, foi atrás. Falou, rapaz,
aquele carro que você instalou o rastreador, você viu o que aconteceu? Passou no jornal, mostrou até na época do Diário da Manhã, existia ainda, né? Falei, vi, o que aconteceu? O cara falou, não, rapaz, eu coloquei aqueles negócio de gás que existia, não era o botijão, era o adaptador de gás, o cilindro, aquele cilindro de gás, e veio um cara atrás e bateu, que o trem explodiu. Aí eu falei, falei, salvei. Caraca. Ô, Jair, mas a gente pulou aqui uma etapa que eu acho que era até importante a gente citar. A gente sabe que a gente vai chegar em outros temas aí, falando do que você faz hoje, mas até você tomar a decisão de falar, olha, eu vou atacar isso aqui, eu vou investir nisso aqui. Por onde você andou? Quais foram as experiências aí? Quem é a pessoa por trás para construir algo que precisa sair do estado, precisa buscar conhecimento, aprendizado rápido, poder de negociação? Quantas horas você trabalhava por dia? Dá um overview aí, fala aí no âmbito geral, como é que se constrói uma caminhada dessas? O que a gente vive hoje dentro do mundo da tecnologia? Hoje você dorme num cenário, amanhã você acorda em outro, né? Então, assim, tudo que eu vivi dentro dessa área aí foi um aprendizado. Então, todas as etapas, de todos os detalhes que tem, não só da parte da Zusat, da MapCloud, de tudo é experiência que você acabou vivendo com um e com o outro. É a sua experiência, a experiência de um. Então você vai pegando aquilo e absorvendo, né? Para você ir tirando todo esse conhecimento e levando. O grande problema hoje que eu observo nas grandes empresas, nessa vivência aí, é que às vezes eles não têm um mentor ali dentro que tenha esse conhecimento. Então isso me levou a buscar soluções, primeiro para mim, né, que eu seria o maior usuário dessas soluções aí, e depois levar isso aí para os parceiros. Por isso que a gente vem insistindo muito nessa parceria, né? A gente vê grandes players, grandes empresas aí, eles vão lá, faz o contrato, faz tudo e deixa. Eu desde 2012 é a presença no cliente, é tentando entender qual que é a necessidade do cliente. Então essa vivência aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Rio de Janeiro, na outra empresa, aconteceu na outra. Então a gente foi buscando todas essas necessidades de cada um e vivendo cada problema de cada um ali. Foi por isso que a coisa acabou se concretizando, né? Eu vejo muito... Eu gosto de ver bastante vídeos na internet que a gente vê sobre essas empresas, né? Vi até um camarada esses dias, ele chama de Elon Musk brasileiro, que se não me engano, é Lecar, que tem um carro e tem um protótipo aí. O cara não consegue esses incentivos, não consegue isso aí, não consegue ter essa aí. E eu falo assim, poxa, mas se o cara tem tudo, tem essa tecnologia, por que não há um incentivo para isso aí? Né? Então, assim, quando eu comecei... voltando um pouco atrás na parte da tecnologia, eu procurei um órgão, que eu não vou dizer o nome, né, que apoia as empresas. Deveria apoiar, né? Deveria apoiar. E eu cheguei, mostrei o meu projeto, o cara falou, não, isso não dá certo não. Eu falei, não, mas eu vim buscar apoio. Ele falou, não, isso aqui não dá certo não. Eu falei, mas por que não dá certo? Ele falou, porque não dá certo. Cabeça do cara também, né? Mente, Cabeça do cara. Pequena, não acreditava. Exatamente. Muito na época. Por quê? Porque eu falava de hardware e software. Então, nem se existia Mercado Livre, não existia assim com tanta frequência, né? Eram outros objetivos, o Mercado Livre, né? Era um campo de venda de produtos usados ali. E o cara falou, não, isso não dá certo. Mas deu certo para os outros. Então, ali, eu até falei assim, então não vou mais procurar, eu vou seguir vou seguir os meus passos aí. E deu certo. Né? Graças a Deus deu certo. A gente vem estudando bastante sobre isso aí. Tem muito o que ser feito ainda, mas é o que eu falo para todo mundo hoje. Hoje, com o poder que você tem do smartphone na mão, ele é grandioso. Ele é grandioso. Uma potência
gigantesca, né? Exatamente. Você tem ali um escritório móvel, você tem, né, todas as soluções dentro da sua empresa, você controla tudo ali, você resolve, você toma decisões, você assina, você faz a sua selfie, está assinado digitalmente, o seu contrato está pronto, você resolve tudo por ele. Né? E isso me faz ter a cada dia mais ânsia, né, mais vontade de levar a tecnologia para as empresas, para as companhias. Isso nos deixa, né? Voltar lá atrás, será que pensaram nisso quando o smartphone foi criado? Não. Era só, né, comunicação, era só localizar uma pessoa, conversar com uma pessoa. Hoje não. Hoje você pega smartphones que ele tem muito mais poder do que um computador i3, i4, i5, né? Com Cara, hardware ali. E é engraçado que você olha assim, você pensa, putz, tanto aplicativo agora, não dá nem vontade de mexer, tudo mais do mesmo, né? E aquilo que antes a gente não tinha, que uma hora virou tendência, que uma hora foi aquele movimento crescendo, né? As redes sociais, tudo mais. Hoje em dia tem hora que você olha pro celular e fala, putz, tem que fazer, deixa de lado lá, porque Exatamente. Ele te oferece tanta tecnologia que você... Então, mas é porque tem as camadas, né? Uhum. E aí quando você coloca pessoas para ter acesso ali à moçada, né? Eles vão acessar os TikToks da vida, os Instagram da vida. E aí os mais antigos também vão morrendo, né? Porque eles vão deixando de ser acessados, que é o caso do Facebook, né? Essas outras plataformas, elas vão perdendo força ou elas vão migrando para outros cenários, né? Mas assim, o celular hoje ele virou o escritório móvel, né? Você tem todo o recurso necessário para fazer N operações, na verdade, né? A gente não está falando mais só de apenas conversar no telefone, mas está falando de fazer reunião, você está falando de anotar, você está falando de gravar, é uma série de coisas que roda, além das questões que você consegue registrar, né? Então, fotos, você consegue fazer toda essa parte mobile. Mas falando um pouco do que você gosta de fazer, cara? Porque a gente falou aqui de tecnologia, a gente falou aqui de... parece que você toca aí. Como é que é essa história aí? Então, eu músico aí antigo aí, tá? Eu toco bateria, Bateria? Né? E sempre fui da música, né? Só que chega um momento que a música é o seguinte, ela é arte, né? Tá no sangue. Quem gosta de música... Mas você tem dois destinos, né, dentro da música. Ou você realmente vai ser músico, um profissional, ou você vai ser um hobbyista. E hoje eu sou hobby dentro da música. A música hoje virou um hobby. Virou um hobby. Hoje é um hobby mais sério, né? Porque a gente tem nosso coral na paróquia, que a gente serve lá, então a gente tem o Ministério da Música, que está sempre servindo lá aos domingos. E servir o quê? Cantar? Cantar, tocar. Então tem a turma lá? Eu não canto, eu fico mais mexendo a boca. O padre lá fica falando, por que você fica assim? Eu falo, não, porque eu tô fingindo que tô cantando. Contribuindo pro audiovisual. Ele fala assim, eu vejo você mexer, mas sua voz não sai. Eu falei assim, seu negócio mais Mas, cara, essa vida de músico no Brasil é meio complicada, cara. Não é uma vida fácil, não. O cara tem que ficar fora. É meio parecido com um caminhoneiro. Você não tem casa, você não tem hora de parar, você não tem hora de trabalhar. Mas quando você está estressado, aí você tem uma semana muito tensa, às vezes você tem alguns programas, né, dentro da área de programação, dentro da empresa, aí você fala, agora onde eu vou relaxar? É a música. Para hobby é excelente. É a música. Você vai lá, conecta, junta uma turma, faz um som ali, pronto, está resolvido. E antes, deixa eu te perguntar, cara, você falou que fabrica rastreador. Você já teve gerenciamento de risco também? Empresa de gerenciamento de risco? Eu forneci tecnologia para gerenciamento de risco. Mas nunca teve assim aquela galera dedicada a ficar rastreando, pegar os pepinos dos motoristas ali, travar o cara na estrada e não deixar ele no banheiro? Já sim. Teve isso aí já. A área de rastreamento, quando se fala do termo segurança, eu acabei me desvinculando do termo segurança, né, dentro do rastreamento. Por quê? Eu percebi que a área da logística ela precisa muito mais de coordenada geográfica do que a segurança. Então, se meu foco não é segurança, não fazia sentido eu persistir na área de segurança. Então, deixa isso aí para os grandes players que estão aí, que já estão acostumados com isso aí.
É mais ou menos a ideia de Silvio Santos. Vai para a Globo que você vai ser mais feliz aqui. É o que você está vivendo aqui. Então era mais ou menos assim. A área de segurança não era uma área não de interesse, mas era uma área que eu falo, olha, se eu tenho uma coordenada, uma latitude, uma longitude, um hardware embarcado ali, eu posso somar muito mais dentro da área logística. Foi por isso que a gente acabou entrando dentro da área logística, né? Embarcado com rastreadores, né? Com GPS e etc. Então, assim, a gente acabou tendo essa inserção de forma automática, tendo essa inserção de forma gradual dentro da necessidade dos clientes, né? Cada um falou, mas se você sabe onde o carro está, por que você não gera um romaneio e coloca dentro do rastreador? Eu falei, colocar o romaneio dentro do rastreador não tem jeito, mas dizer onde está o carro, onde está o romaneio, tá. Né? Então... É uma evolução natural, né? E aí, além dessa parte de rastreio, o que mais que você agregou aí ao negócio? O que mais que você... Porque a gente entende que tudo isso contribui para a logística, né? E aqui o nosso entendimento aqui é buscar coisas que falam de logística. O que mais aí que a gente pode saber da sua área de negócio aí que está envolvendo logística? Então, a partir daí, quando a gente fala de hardware embarcado, aí estou falando de smartphone, de coletores de dados, rastreadores em geral, aonde existiu um GPS, sempre vai existir uma oportunidade. Aonde existir. O rastreamento ele é uma consequência dentro da operação logística, que ele te dá reflexos para você criar outras oportunidades dentro da logística, inclusive dentro do processo da cadeia last mile, até a última milha. Como que eu vou saber que hora que ele vai chegar na última milha se eu não sei o que ele fez? Se eu não sei onde ele está? Como que eu vou saber que hora que essa mercadoria vai chegar se eu não sei o que está acontecendo dentro do veículo lá que está embarcado? Então, por isso que acabou trazendo novas oportunidades, essas integrações. Então, quando eu falo disso hoje, eu estou falando da inserção já da MapCloud, que já começou em 2016, esse fluxo ali, para você pegar um hardware, seja um coletor, seja um smartphone, seja um rastreador, integrar soluções e trazer isso, tirar isso do papel e passar para o meio digital. Mas e aí, como é que você começou a se inteirar dessa área? Por exemplo, você trabalhava com o rastreador e o sistema. Como que você deu esse pulo para a logística? Pessoas te procuraram querendo solução? Você encontrou alguém com dificuldade que te ofereceu para ajudar? Como que foi isso? Foi justamente com o romaneio. Né? Existia uma pessoa que é até cliente, uma empresa que é até cliente nosso hoje. Ele falou assim, se você sabe onde o rastreador está, significa que você sabe onde o meu romaneio está, não sabe? Eu falei assim, então pronto, então vou dar um apelido pro romaneio, ou seja, romaneio e dedo rastreador. Quantas entregas eu tenho nesse romaneio? 10. Aonde esse veículo já passou? Já entregou a primeira? Entregou a segunda? Então foi a grande sacada. Né? A partir daí surgem novas oportunidades dentro desse fluxo da cadeia logística. Mas hoje, voltando um pouco lá atrás, essa questão da logística a gente já sentia isso aí. A gente já sabia do que isso ia acontecer. Porque automaticamente, pouca gente sabe disso, mas quem é lá das antigas, o Eno sabe disso aí. Hoje, vamos falar de um WMS, né, que é uma sequência desse processo aí. Um WMS, antigamente, a gente chamava de software para almoxarifado. Era um WMS. Só que a gente chamava de software para almoxarifado. Hoje não, hoje ele é Era uma coisa isolada, né? Era isolada. Ele ficava lá no cantinho, lá o cara tinha uma obra, não, você controla tudo aí na planilha, no papel, e fazia bem. Né? Claro que veio novas oportunidades aí de software. Cara, eu não peguei essa época, mas eu fico imaginando como é que era na época que não tinha nem COBOL e a galera fazia tudo na ficha de estoque. A ficha de estoque. Era um conta corrente, entrada e saída. As coisas eram mais lentas, né? Se permitia, se tinha mais tempo do que tem hoje. E aí o cara perdia um papel, como é que perdeu um papel, tudo. Cara, ferrou. Então, assim, os inventários, né, eram religiosamente feitos porque você precisava disso para poder validar ali aquele monte de planilha.
Então- E esse papel a gente sabe. Eu já fui muitas vezes descontar cheque em banco, que o cara ia lá, abria a gavetinha lá, puxava a fichinha, olhava o saldo para saber se pagava ou não. Não sei se você fez isso na vida. Eu acho que eu já sou um pouco mais recente nessa jornada aí. Não cheguei a pegar isso, não. Mas, Jair, e aí você chegou a citar aqui que a partir do momento que aconteceram as necessidades, você foi enxergando também as oportunidades. Então a gente fala que a partir do momento que você consegue entender a criação de um romaneio, que ali está incluso as notas fiscais, você vai voltando o processo e até onde você já chegou? Na verdade, assim, tudo acontece porque primeiro a gente vai lá na frente para voltar atrás na tecnologia. Existe muito isso, né? Poucas empresas percebem isso, mas às vezes você tem que ir lá na frente para depois você dar um passo atrás. Por quê? Se eu cheguei no romaneio, então eu tenho um pedido lá para trás, eu tenho um orçamento lá para trás, você volta um pouco. Aí você chegou no pedido, aí você avança. Olha, agora eu tenho expedição. Olha, agora eu tenho transporte. Agora eu tenho a última milha. Agora eu tenho a última entrega. Então você monta uma cadeia disso aí. E essa cadeia, se hoje o profissional que eu sempre carrego isso comigo, e foi o que aconteceu hoje com o que a gente tem dentro de todas as ferramentas, chamada timeline, que é a linha do tempo. Para tudo que você vai fazer, você tem uma linha do tempo. Então, se você vai fazer um café na sua casa, você tem que ter a linha do tempo. O que você precisa ter? Primeiro, meu estoque, eu tenho que ter o açúcar, eu tenho que ter o café. Segundo, terceiro, eu tenho que ter o fogão, eu tenho que ter o bule ou a cafeteira, você tem que ter tudo isso. Então, tudo isso é uma timeline. Quanto tempo eu levo para fazer um café? Quanto tempo? Né? É o que eu sempre falo. Não vai existir nenhum gestor nessa face da Terra de WMS como a sua mãe. Mas por quê? Sabe disso, não? O que minha mãe tem a ver com essa história? A roupinha tá lavada, a comida tá feia. Não. Você vira para sua mãe e fala assim, onde é que está a maçã? Ela fala assim, você abre a geladeira, você vai na terceira gaveta, você pula a laranja. Não chegou, não. Tem uma goiaba que eu comprei há 15 dias, deve estar podre já, está atrás dessa goiaba lá. Você vai lá e pega ela. Você vira e fala assim, hoje eu quero comer tomate. Ela fala assim, não vai comprar o tomate, não vai pegar o tomate, não, que esse tomate é da feira do domingo retrasado, já deve estar cheio de bicho lá na geladeira, porque não tem ninguém para tirar aqui. Então a mãe da gente, ela conhece, ela é a maior gestora de WMS. É um WMS humano. Você pode falar assim, onde é que está aquele prato mais fundo? Ela vai falar assim, você vai no segundo armário, na terceira porta, no terceiro andar e pega o prato que vai estar lá. Não, e ela ainda dá um recado depois, né? Se eu for e você não achou, mas se eu achar, eu esfrego na sua cara. As empresas falam, vão mandar embora, né? A mãe não manda embora, né? Então a maior gestora hoje da WMS é a mãe da gente. A gente tem que aprender isso, né? A aula Cara, vem de casa. E como que é as cagadas de usuário? Que Cara, o usuário esses faz? dias eu peguei um cara que aí falou, a minha senha não tá funcionando. Fui lá, resetei a senha. O cara foi depois de 2 horas, minha senha não tá funcionando. Fui lá, minha senha não tá funcionando. Não, vamos lá ver o que é isso. Levantei, fui lá na máquina dele. O cara colocava a senha, aparecia uma mensagem. Favor, trocar sua senha. A senha expirou. Aí e aí, amigo? Não, mas tá aqui, ó, não tá entrando. Aí eu dei o ok, vai lá. Coloca a senha atual, coloca a senha nova e tal. Agora entrou, agora deu certo. Não leu. O usuário, a gente que trabalha na tecnologia, a gente fala sempre em soluções amigáveis. Você tem 2 visões para você desenhar a tecnologia hoje. A visão do homem e visão mulher. Por quê? A visão do homem, ela é cônica, ela é assim. Você pede, vou voltar na sua mãe, ela vira para você e fala assim, você vai na geladeira e pega tal coisa para mim. Você abre a geladeira, você olha para frente. Você só olha assim. Você vai rodar, você vai abaixar, você vai girar, você não vai passar naquele lugar. Sim. Mulher não, ela enxerga 360. Você vai no restaurante com sua namorada, com sua mulher, ela olha aqui, para você aqui assim, está olhando para você. Ela sabe tudo que está passando aqui em volta. Tudo. Você no máximo consegue... Você olha que o homem não consegue, ele não enxerga isso aqui. Era zoar o homem. Era.
Porque ele não atentou para o detalhe. Falou assim, eu não falei que a sua senha está errada. Eu falei para você chamar o seu chefe lá e para você trocar a sua senha. É só isso. Mas por quê? Porque a visão dele é cônica. A visão do homem, né? Sentido homem mesmo, ela é assim, ele não consegue. Ah, mas tem usuário que faz cagadinha. Tem usuário que não dá trabalho. Tá na cara dele, na boca do gol, o cara reclama. Tem, não, com certeza. Qual caso você já teve assim de. Um caso daqueles assim, você fala, cara, não é possível, a gente perdeu aqui 5 horas aqui. Tem muito detalhe nisso aí. A gente fala até, quando a gente fala da integração, você sempre tem integrações de um lado para o outro, né? Fala assim, ó, aí você coloca uma integração e o cara fala assim para você, assim, fala, ó, eu fui aqui e o seu sistema falou que o documento está errado. Tá bom, tenta de novo. Ó, eu fui aqui e falou que o seu documento está errado. O cara vai lá e tenta de novo. Aí você na terceira vez, aí lê a mensagem agora. Ah, era um XML, eu estou enviando um PDF. É igual esses dias, tinha um tentando upar a nota lá, não tá indo. Quando eu vou ver, tá tentando upar CT no lugar de nota, aí não vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Carta de correção no lugar de nota. Não é Carta de correção. Então, assim, o grande X disso aí é o que eu sempre falo, né? A gente tem oportunidades de oferecer ferramentas, oferecer tecnologia, e muitas pessoas, às vezes, que estão dentro da área, ele não quer acompanhar isso. Ele quer a facilidade. Ele quer que tudo aconteça de forma manual, automática, que ele não precisa colocar a mão, que ele não precisa colocar. Mas, exemplo disso, até tive um caso ontem, né, no domingo, de uma operadora de caixa, que é uma coisa simples, e ela nos deixou 52 minutos na fila. Mas por quê? Porque depois nós fomos perceber, o mercado estava cheio e ela não conseguia concentrar no trabalho dela. Então ela pegava um pacote de arroz aqui, pegava o relógio dela, o watch, e colocava para ficar acompanhando. Por que ela demorava? Porque que tinha aquelas plaquinhas, né, próximo, né, para separar a compra do anterior para o próximo aqui. Estava lá. Ela estava tão desconectada da função dela, que ela vinha aqui, pegou uma coisa do outro, colocou aqui, misturou, aí o fiscal tinha que vir para separar, para isso, para aquilo. Então, assim, você que trabalha com gente, qual que é a sua? Primeiro, assim, a frustração, né? Porque era uma pessoa desconectada. Ela estava desligada daquele momento. E era 12:10, na hora que eu cheguei, eu tinha um almoço para levar essa carne, eu estava comprando uma carne. Fui sair 12:58, alguma coisa assim, nesse sentido. Fui chegar lá, já tinha queimado a carne, né, que os outros tinham levado. Mas por quê? Por essa falta de atenção, essa ausência do treinamento, essa ausência de ter um gestor que vai estar acompanhando esse fluxo operacional, né, que a gente chama de, não importa qual é o seu negócio, tenha uma operação assistida o tempo todo. E cada vez mais que as empresas elas estão aderindo sistemas e emergindo nesse mundo digital, surge a necessidade de desenvolver coisas mais rápidas e soluções mais complexas. Como que está o mercado em relação a programador, desenvolvedor? Como que está? Tá tendo muito na área? Está difícil de encontrar? A região também não... Márcio, não está difícil de encontrar. Tá? Eu tive até uma surpresa com o LinkedIn. Tinha um anúncio na parte da manhã, feito de manhã, de tarde tinha 48 currículos. Né? Então aquela fase pós-pandemia, ela já superou isso aí. Já superou. Tem uma fase pós-pandemia que todo mundo, agora não tem mais programador, não tem isso. O grande problema hoje do programador é, eu estou programando para quem? Para mim ou para o usuário? Então, se você não tem interfaces... Esse sempre foi um grande desafio. Né? Eu não vou dizer que é um problema, mas as soluções que a gente vê hoje, elas são cada dia mais amigáveis. A gente da logística sofre muito com isso, porque quando se fala de mão de obra, a logística antiga, né? Eu posso dizer antiga porque a gente entende que isso começou um processo de mudança há uns 20 anos já, que é a qualificação da mão de obra de quem está na logística.
mas você tinha uma dificuldade muito grande do usuário, até com a própria literatura. Eles tinham dificuldade de ler, né? Interpretar Isso. ainda é um problema grave. Mas o que eu quero dizer é que, eu acho que até complementando a pergunta do Márcio, qual é a perspectiva, qual é o desafio hoje para as pessoas? Como é que você enxerga tecnologia e pessoas? É justamente essa parte que eu sempre friso. Qual que é a necessidade do cliente? O que eu preciso fazer para alcançar os resultados e almejar essa possibilidade mais amigável dessa ferramenta, né? Hoje, se alguém chegar e falar assim, olha, vocês como programador, como software house, você tem condição de fazer um programa de contabilidade? Para mim, eu falo, não é nossa área. Para mim fazer um programa hoje, um sistema, eu tenho que ter um profissional do lado. Eu vou começar por onde? Não faz sentido. Hoje na logística, não. Qualquer parte hoje da logística, qualquer departamento, seja de um WMS, um TMS, alguma solução de gestão de entrega, hoje era natural dentro do fluxo. Então você tem que vivenciar isso aí. Você só consegue desenhar essa necessidade, entender essa necessidade, desenhando a realidade de forma mais amigável. E o grande X disso aí são as pessoas, né, que deveriam estar inseridas, né? A gente sempre faz convite, né, para as pessoas, olha, vai na MapCloud, passa um dia lá para você entender o que é a ferramenta, né? Porque você fala assim, eu vou falar do 7 canhoto, é só uma assinatura de canhoto digital. Não é só a assinatura do canhoto digital. Você tem uma cadeia por trás dele ali, desde o pedido até a entrega, até chegar lá na ponta para o cara assinar isso aí. Então, assim, as pessoas hoje, eu acredito que a tecnologia hoje, vamos falar de IA, ela está muito inserida dentro da vida das pessoas. As pessoas estão esquecendo um pouco, né, da raiz ali, de entender o que o outro quer, o que o outro precisa, e aonde essas pessoas não conseguem inserir dentro da tecnologia, que se torna viciada. Eu vou fazer uma proposta, eu vou usar uma tecnologia. Falando de IA, cara, você já teve algum contato? Você já experimentou? Tem alguma coisa rodando aí de inteligência artificial no que você faz? Tem. E o que eu penso hoje, quando você fala de IA dentro da logística hoje? A inteligência artificial, o nome já diz. Ela deveria ser uma inteligência que tomasse decisões, né? Agora, quando você programa uma lógica, ela já não é mais IA. A gente vê muitas situações desse jeito. Cara, eu tenho IA aqui. Não, mas ele está cumprindo só uma lógica. Não deu para fazer isso aqui, ele notificou isso Porque aqui. o IA, na verdade, ele grava padrões. Ele grava padrões. Ele não grava informação. Exatamente, né? Então, é um aprendizado. Conforme ele vai recebendo ali as informações do usuário, ele vai detectando, opa, esse padrão aqui está seguindo esse caminho, eu já sei que o cara quer uma resposta mais ou menos assim. Exatamente. Né? Ele se torna eficiente, né? Nas respostas. E as pessoas deixam de aprender, deixam de entender, né, esse fluxo aí, esse processo, para ficar dentro de IA. Mas vocês não usam IA? Usa o tempo todo. Para algumas lógicas, algumas questões, às vezes ele consegue contribuir e somar na questão da velocidade. Mas ele nunca vai substituir a ação humana. A ação humana ela deve estar sempre à frente de qualquer IA. Ela só substitui a partir do momento que você realmente não tem uma demanda ali para ser substituída. Ela é uma ação colaborativa. Mas você citou um ponto aí relacionado a pessoas que é a oferta de mão de obra pós-pandemia. A gente, durante a pandemia, né, ali metade para frente, teve uma diminuição ou um aumento, né, das soluções de tecnologia, e as pessoas estavam muito, essa mão de obra estava muito solicitada. Você entende que esse mercado deu uma esfriada? Como é que você está enxergando isso aí? Pós-pandemia, todo mundo quis ser empresário. Do programador ao operador logístico, ao técnico, todo mundo quis ser empresário. Ok, até aí vai bem. Aí você contrata essa pessoa, você coloca ele lá dentro lá. Aí ele pensa, fala, minhas férias. O que eu vou fazer? Não, você não tem férias, agora você é empresário. E aí o cara pensou que ele ia
só fazer um produtinho ali, uma comida para vender, aí ele tem que saber de contabilidade, Tem que saber, de tem que negócio, aprender tudo. de logística, Ele tem as de despesas, venda, ele tem as tem que fazer estratégia despesas. de marketing na internet, não é Ele tem mais que só, vender o produto dele. só fazer. Então, Tem que esse receber também. tem que receber. Ainda tem que receber, vender, instalar, receber. Então tem tudo isso. Então o pós-pandemia ele foi um aprendizado para todos, né? Para todos. As empresas sofreram um pouco com isso aí, porque elas, grandes companhias, perderam grandes profissionais, né? Não importa o tamanho da empresa, mas perderam esses profissionais e esses profissionais começaram a aprender. E se você analisar o mercado americano, europeu, ali, isso já acontece há muito tempo. Né? Lá não existia a lei do trabalho, existe o cível. Né? O cara me contratou para trabalhar, não me pagou. Ok, lá não existe isso. E as empresas hoje elas sofrem muito com isso. Sofrem com essa carga, né, que fica em cima dele ali. Mesmo o cara sendo PJ. Porque enquanto ele está recebendo é PJ. O dia que fala, não preciso mais do seu serviço, ele vai te dar problema. Né? Então isso aí é questionável nos tribunais e a gente sabe disso. Então as empresas e nessa sofrem. área está tendo muito PJ? Tem, porque ele quer ganhar de todos os lados. Né? Ele quer. E quando você fala de sistemas, padrões, como a gente fala de WMS, TMS, por ele ser dessa área, você fala assim, será que esse cara vai compartilhar uma ideia? Porque não é desenvolver. Escrever um programa é uma lógica. Agora, e a grande ideia? E a grande sacada? E o diferencial disso aí? Esse aqui é o X. Né? Então, você implanta um sistema ou uma solução logística dentro da companhia onde você está hoje, você fala, isso aqui vai ser o divisor de águas da logística. Aí vem um cara lá, pega e leva isso aqui para lá. Né? Pega a sua grande sacada, a sua ideia, fala assim, vou levar isso aqui para lá, para onde eu vou. Então, ele pegou a sua ideia e levou. Né? Nesse sentido aí. Então, o grande problema das empresas hoje é nessa segurança da informação. Né? Você ter esse produto. É por isso que existe patente. É por isso que existe. Né? E quando se fala de patente, esses dias eu falei assim, tem um negócio na área de comida. Falei assim, pão com linguiça. Falei, existe a marca? Não, está registrada, pronto. INPI. Não sei quando vai ser, mas está registrado. Vou abrir um pão com linguiça. Não abre não, que já tem dono. Peraí. Entendeu? Então tem que ser hoje, né? Você tem que ter essa velocidade, você tem que ter essa dinâmica. E a gente percebe que as pessoas não estão entendendo essa essência que ainda precisa ter. Muitos empresários às vezes querem terceirizar tudo isso aí, mas esquecem, né, desse processo. Eu falo assim, qual que é a segurança dessa informação? Você tem, às vezes, você vai transportar uma carga valiosa dentro de um caminhão. Não, quem que é esse cara que está aqui? Esse cara pegou na nota. E nessa parte de desenvolvimento, eu vejo assim que um problema também é que a perpetuidade daquele processo da ideia do negócio, porque eu já vi caso de, num projeto, você está com um desenvolvedor aqui, o cara fica uma semana com você, vira as costas e vai embora porque alguém fez uma oferta melhor de salário, vira embora, vai embora, simplesmente, e aí fica ali o projeto pela metade, sem saber como continuar, e vem o outro até aprender, vai mais uma légua aí, né? Mas eu penso que isso não é uma exclusividade da área de tecnologia, eu acho que outras áreas acontecem e processo logístico principalmente. Então você tem várias áreas, mas a minha pergunta em relação a pessoas, ela é sempre mais profunda, porque a gente precisa entender que as pessoas elas querem também ter oportunidade de ter os seus negócios. Então eu acho que faz todo sentido que as leis, né, se adequem a essas novas realidades, porque a oferta de mão de obra, a tendência dela é ser diminuída mesmo, por vários motivos, né? Porque você consegue hoje automatizar bastante coisa. Não, as ideias são novas, ok, algumas ideias eu concordo que são novas, mas você tem muito mais acesso à parte de hardware, que antes era muito caro, né? Para você montar qualquer coisa era muito mais complicado. Então hoje isso é mais simples. Mas a minha pergunta fica, o que você espera do futuro? O que é o amanhã? Como é que você enxerga isso e o que a empresa como é que ela está olhando para o futuro?
Eu acredito que as empresas atuais, hoje, sem citar grandes companhias, elas não conseguem se manter no mercado de forma organizada por falta de processos. O processo é mandatário, né? Pode ser na sua casa, o processo tem que acontecer. Você tem que saber o dia que você tem que fazer compra, você tem que saber o dia que você tem que abastecer, você tem que saber o dia que você tem que pagar suas contas, você tem que saber o dia que você precisa repor o seu estoque. E muitas empresas hoje elas não conseguem trabalhar dentro de processos. Processo é crucial dentro do avanço da sua empresa dentro do mercado. Se você não tem processo, você não vai inserir, você não vai conseguir. Então, o processo, às vezes, você demora muito mais para desenhar o processo do que para executar. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito por quê? Voltando lá no rastreador. Como que eu fiz o primeiro rastreador? Fazendo o manual do produto. Porque se eu estou fazendo o manual, eu estou dizendo o que ele tem que ter, como que ele tem que ser instalado, como que ele tem que ser usado, aonde ele funciona, aonde ele não funciona. Pronto, o manual do produto está aí. Como que eu vou ligar? É tecnologia. Daí para frente. Técnico, hardware. Então, as empresas hoje estão nesse sentido. O que esperar disso, eu acredito que é aquilo que a gente sempre fala, tem que ter um dom. Não adianta você pegar um camarada que hoje ele está fazendo direito e vai tentar colocar ele dentro da logística. Não vai. Se a vocação dele não for para a logística, se ele não tiver esse amor, essa paixão pela logística, não adianta, você vai colocar ele pode até fazer bem, mas um pé está aqui e o outro pé está lá no direito. O corpo está num lugar e a cabeça no outro. Está no outro. Ele pode até estar com a metade da cabeça, aptidão. Então, assim, é muito. Eu acredito, assim, primeiro essa preparação, eu acredito que isso deveria ser inserido sempre nos cursos técnicos, quando a gente fala de Senai, Senac, tudo que tem por aí, né, onde você tem essa aí. Primeiro, faça uma entrevista. Entenda o que esse cara quer. Será que ele quer para o mundo da logística? Será que ele quer para o mundo da tecnologia? Será que ele quer para o mundo da saúde? Ou ele tá nem aí, só quer ganhar um dinheirinho mesmo por ali, daqui 3 meses ele vê o que vai fazer da vida. Mas acontece que ele não vai ganhar e vai fazer alguém perder. Mas falando porque assim, quando a gente olha para os filmes aí, né, de 20, 30 anos atrás, eles diziam que 2020, 2025, 2030, né? Nós teríamos muitos robôs nas ruas. Schwarzenegger em Marte, colonizando Marte. Como é que a tecnologia, como é que você enxerga a tecnologia 2030? Nós estamos há 6 anos disso. Ela está muito longe ainda de chegar no ideal, né? Que o grande problema aí são esses passos, né, dessa tecnologia. Você imagina o homem do campo, quando o cara falou assim, olha, nós vamos preparar a colheita da cana. Então você chegava com caminhões e caminhões cheios de boia fria lá e todo mundo com o facão na mão e o trem moendo ali, corta dali para carregar o caminhão. E hoje você pega uma colheitadeira, ela faz serviço para 1000 homens num dia, né? Então esse homem do campo ele foi para onde? Ele foi para a cidade. E agora o que eu vou fazer com esse homem? Ele vai para a construção civil, né? A grande dificuldade hoje, não tem pedreiro, não tem servente, não tem, porque todo mundo quer oportunidade. E para fazer isso acontecer, você precisa substituir o homem por máquina. Então, a betoneira, ela não é só para você jogar mais o concreto lá, porque você não tem quem joga o concreto, não. Então você precisa de um container para você jogar a sua areia da sua obra todinha ali, vai um caminhão que joga, o cara só aperta um botãozinho, a areia entra da betoneira, roda. Eu tenho alguém, um carrinho para levar? Isso aqui não. Agora eu tenho uma máquina para bombear, para subir com esse concreto já usinado até na laje. Ou seja, está todo mundo querendo no botão, né? Apertar isso aí. E essa grande questão hoje, desse avanço da tecnologia, ela vem muito relacionada à questão sociocultural desse processo. Você pega Goiânia, pouca gente está percebendo. Passa em Goiânia, você vai começar a ver uns postes em pé. Ali tem uma câmara, ali dentro. Então aquilo ali é para quê? É para inibir, né, outros delitos ali, porque você tem uma câmera ali que ela está girando e tem alguém lá do outro lado te acompanhando. Ele está te vendo. Mas por que não poderia ser uma câmera lá em cima lá? Porque lá em cima ela não está intimidando ninguém.
O malfeitor não está observando. Ali ele está vendo, tem uma luz piscando. Então isso aí, o cara que tem essa má intenção está fazendo isso aí. Então quando você coloca uma câmera lá dentro do setor de logística, você está colocando para quê? Para segurança ou para vigiar o cara que está fazendo? Para os dois. Para os dois. Haveria necessidade? Não. Né? Se você analisar pelo lado humano. Mas você é obrigado a implantar essas tecnologias. Você é obrigado... Nunca se sabe, né? Às vezes o cara vem de dentro de um caminhão, Exatamente. invade a portaria, então tem que ter. Então, mas a gente vê que essa invasão, né, de tanto monitoramento, porque na verdade é assim que a gente se sente na rua, né? Vigiado por robôs, por câmera. Mas a gente consegue ver robôs na rua. Como é que o Djaí enxerga isso? Isso vai acontecer? Os nossos olhos vão ver isso? Esse avanço que sempre vai acontecer, você pega hoje, por exemplo, você vai aqui dentro de uma loja de departamentos de roupa, aqui no shopping. As empresas já estão ensaiando para que não tenha ninguém. E isso aqui, se você for no shopping, próximo aqui, você vai lá, escolhe sua roupa. Não vê ninguém, que você não fica querendo perguntar, tá sem preço aqui. Você coloca em cima de uma máquina, ela lê, você paga, ela te dá a sacola e você vai embora. Por que será? Pode ser aquele fato de domingo do caixa que demorou? Pode ser pessoas que não estão querendo cumprir jornada? Pode ser pessoas que estão com dificuldade na contratação? Então, isso é natural que vai acontecer. A máquina de café é um exemplo disso. Eu particularmente eu gosto de chegar lá na saída, passar minhas comprinhas, ir embora ali, não ficar em fila esperando. Exatamente. Eu acredito que a falta de mão de obra, para que a coisa continue andando, nós vamos ter que fazer esse processo mesmo. E acredito também que há uma troca. Essas pessoas que estavam ali dobrando a peça, passando no caixa, elas estão por trás das máquinas desenvolvendo. Eu acredito que é essa troca que está acontecendo, né? As pessoas estão migrando de lugar, porque trabalhar nós vamos ter que trabalhar mesmo, né? Não tem o que fazer. Não tem. Uhum. Né? Então essas pessoas estão mudando de lugar, né? Então elas estão ali fazendo trabalho para a loja, mas elas estão desenvolvendo esses leitores, esses chips, elas estão colocando esses chips, né, nas peças, elas estão ali precificando, estão fazendo todo o cenário por trás, né? E óbvio, quando a gente vê uma situação dessa, a gente vê que isso está acontecendo em massa, né? Em massa. Ela não faz mais para atender 2 ou 3 pessoas, ela faz para atender uma quantidade muito grande de pessoas. Então a gente entende que é uma migração para outras áreas, né? Para outras áreas. Você observa a própria Uber dos Estados Unidos com os carros autônomos. Você chama um Uber, ele encosta, você entra nele e ele te leva para onde você pediu. Então, isso que a gente assistia em alguns filmes anteriormente aí, né, futuristas, do carro voador, ninguém esperava isso do celular, ninguém esperava isso do computador, ninguém esperava, né, isso nas imagens, nas câmeras de reconhecimento facial, de reconhecimento biométrico. Então, todo esse avanço, ele veio para contribuir e substituir algumas deficiências, como você citou. Então, agora, sabe uma coisa que me preocupa, cara? É que hoje não precisa mais ninguém vir te atacar. Ninguém ataca ninguém. A própria pessoa vai lá, por interesse de querer alguma coisa de graça, vai lá e dá os dados dela. Entre em qualquer site digitando, vai ganhar R$1.000 de bônus no Tigrinho. CPF, data de nascimento, bota uma senha, que geralmente é a mesma senha para as outras coisas na internet, Isso. né? E o próprio pessoal está entregando os dados de bandeja para o bandido. Né? Isso é preocupante. É um outro tipo de violência que a sociedade está exposta, né? Esse violência virtual, digital, né? Ô Bigode, eu tô te achando muito calado hoje. O que está acontecendo? Seu time perdeu ontem? Não é o Vila, não, é? Tá tudo certo por aí? Jair, a gente queria entender de você, eu queria saber de você, se é que você vai poder contar, o que você, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, espera do amanhã? Como é que você vê essa sociedade nossa? Para onde que nós estamos indo? Tá. Eu cobro muito uma questão que pra gente é frustrante
que você trabalha dentro da lógica. E o cara, quando ele é programador e conhece bem de lógica, você fala em processo. Né? É o que eu sempre falo, até para acordar, você tem que ter processo. Aí o cara acordou de uma vez, levantou, caiu. Nossa, sofreu um infarto. Mas você levantou de uma vez, vai sofrer um infarto, seu sangue estava parado. Ah, mas não morreu teve um infarto ali fulminante. Não, você provocou um infarto fulminante. Porque para você acordar, você tem que esperar um pouquinho. Você tem que mexer, sobe, gira a cabeça um pouco, depois você levanta. Né? Então, tudo isso aí. E o que deixa frustrado é o acompanhamento ilógico das coisas. Então, quando você fala, olha, voltando no café, para mim fazer o café, o que é que eu preciso? Disso, para me chegar no café. Então, para você ser um profissional, o que é que você precisa? Conhecer, ter amor àquilo que você faz, conhecer os processos, estudar, entender, apanhar, corrigir e não errar mais. Então, é isso que precisa. E o ser humano, ele está trabalhando com memórias não voláteis. Não voláteis. Não está guardando informação nenhuma. Exatamente. Está só executando. Exatamente. Aí você tira da tomada. Não faz mais nada. Fica não preso. Faz, parou, ficou preso. Então, se você não seguir esse fluxo aí, desse rito da vida, desse rito, você não vai. Eu sinto bastante chateado quando eu falo com as pessoas, porque quando você monta um plano, você já fala, olha, esse plano tem que ser assim, você desenhou. Aí você coloca pessoas para te acompanhar. Ah, mas por que não acompanha? Porque você pega o negócio na velocidade. Não é que eu pegue, porque antes de eu falar, eu fui entender como é que funcionava. Eu sei o quanto custa a hora. Eu sei o quanto custa um colaborador sentado, cheio de gente trabalhando ali, e eu não conseguindo entregar aquilo que foi vendido, aquilo que foi prometido, né, para o cliente. Porque todo cliente que você chegar, né, ele tem o sonho dele de resolver o problema dele ali. Mas tem coisas que não tem jeito. Então você precisa praticar essa lógica. E esse futuro, ele anda me preocupando porque as pessoas estão deixando o essencial, que é o aprender e buscar pronto. Né? Então você pega ChatGPT, você pega outras ferramentas de IA que tem por aí. Não que você não tenha que usar, ela tem que ser colaborativa. Só que as pessoas estão escravas dessa ferramenta. Ah, eu quero mandar um e-mail para o cliente, escreve aqui. Eu, quando eu recebi e-mail de algumas empresas, eu falo assim, ChatGPT. Escreve isso aqui. É só olhar no e-mail que já está padronizado. Na hora, ChatGPT. Imagina esse cidadão quando ele for buscar a amada. Como é que ele vai se declarar? Pegar o texto e botar ChatGPT, foi você que escreveu? Aqui no prédio, elevador para 16 pessoas. Aí tinha, acho que 15 pessoas. Aí tinha um aviso lá. Na hora que eu li, eu falei assim, ChatGPT. Aí todo mundo riu dentro do elevador, né? Porque você já sabe quais são as palavras padrões dele ali. Mas por quê? Tá tão doce aquela palavra que virou uma... Aquilo não era aviso, aquilo era um poema. Você estava lendo, falou assim, cuidado ao abrir a porta do elevador, pois isso. Eu falei, rapaz, está muito educado essa... Falei, essa pessoa aqui é profissional, né? Mas eu acho que isso é a padronização de tudo que a IA vai dar agora. Mas daqui a pouco ela começa a sair também desse padrão. Eu acho que é um processo, né? É um processo de evolutiva da própria inteligência. Você acha que é possível ver uma Skynet, cara? As máquinas tomarem o controle ali, virar aquele caos e querer mandar nos humanos? Assim, se você analisar o fato hoje, aquilo que você está vivendo hoje lá, talvez seja até mais confortável. A gente já vive meio isso com o algoritmo, né? Vive. Tudo influenciando ali na internet. Que você vive. Mas o grande problema é o ser humano. Ele nunca deve deixar de lado o aprendizado dele, o conhecimento dele. Porque, primeiro, para a máquina aprender, alguém tem que ensinar. Se eu ensinar errado, ele vai ensinar errado o resto da vida. Para isso aí. O grande problema que me deixa desconfortável é o cara fala assim, não, a IA eu tenho que usar agora aqui dentro da área de programação, mas você não sabe o que é a lógica do que você vai fazer? Não, mas ela vai me ensinar aqui. Mas se ela te ensinar errado, né? Então você pega grandes bancos aí, que tem seu departamento de TI, não deixam utilizar.
né? Porque você está compartilhando informações ali, é público, não tem nada privado. Por mais que você seja assinante de alguma tecnologia, não é privado, é público. Está todo mundo vendo o que está acontecendo ali, né? Até dentro do navegador seu ali, ele está observando o que você está fazendo. Agora, esperar isso, essa melhora, essa absorção de inteligência emocional, de inteligência, ela nunca vai substituir, a inteligência artificial nunca vai substituir, porque a inteligência artificial ela pode fazer tudo, menos pagar o seu boleto. E agora tem inteligência artificial que cria música, né? Tem. Só que eu acho que nunca vai substituir como é que fala? A criatividade de um ser humano, né? Porque eu acho que ela pode até replicar, pode até pegar várias coisas, juntar e fazer um negocinho de... Exatamente. Legal, mas até aquela criatividade do zero, criar um riff ali baseado numa emoção, em uma referência que o cara levar, né, essa emoção. E sentir, né? Eu acho que esse talvez é o que faz o ser humano ser diferente de tudo. Jair, beleza de bate-papo. A gente agradece aqui por todo o suporte que você nos deu aqui, pelo tempo dedicado. Para nós é uma honra entrevistar você aqui no Paletizados. Né? Muito bem. A gente vai se despedir aqui, mas muito grato, né, por essa oportunidade. E deixar você se despedir aí, fala as suas palavras, fique à vontade. A casa é nossa. Eu agradeço vocês aí pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu acredito que não podemos nunca deixar o ser humano de lado nessa história, né? Frisando sempre isso aí. A inteligência artificial nunca vai superar a natural. Isso é um fato. E para as pessoas que estão dentro da área, que a gente fala do mundo logístico aí, é estudar, entender os processos, busca curso, busca oportunidade, fala com grandes gestores, com grandes oportunidades que você tem aí. É o que eu sempre falo, igual tem um rapaz novo que está com a gente lá, ele é júnior. Falei assim, cara, você aqui não é júnior, você está no meio de mestres aqui. Você tem o Igor, você tem a Nayara, você tem o Sérgio, você tem a Rayane, você tem todo mundo para você aprender, você tem a Lécia. Então, tudo aqui é um aprendizado. Então, você é júnior hoje, mas amanhã você vai ser um sênior, você vai subindo e leva para a vida. Isso é conhecimento, isso é herança que você vai deixar aqui e vai levar esse conhecimento seu para os outros lá. Tem amor àquilo que você está fazendo, que é a logística, né? Que a gente está vivendo esse mundo de logística e às vezes não dá certo porque você não tem amor pela sua área, pela sua própria profissão que você escolheu. Então, faça isso bem feito. É isso aí, Jay. Muito obrigado. Galera, ó, fica ligado aí. Curte, compartilha, tá? Já se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Nós estamos também no LinkedIn, tá? Dá essa força aí pra gente, que os próximos bate-papos aí nós vamos continuar trazendo pessoas interessantes, pessoas com história de vida, para agregar aí um pouquinho a mais na nossa dia a dia da logística. Beleza? Valeu, abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.